Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas com destaque para a violação de direitos no meio fechado e notícias e reflexões do meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Na semana passada, um vídeo onde alunos da 7ª série da Escola Estadual Maria de Lourdes Teixeira, de Carapicuíba, aparecem atacando cadeiras, carteiras e livros. Chamou muita atenção da imprensa. As professoras envolvidas no caso fizeram um boletim de ocorrência e no dia 5 de junho o G1 noticiou que dos 10 alunos envolvidos, 3 foram internados em unidades da Fundação Casa e o restante, todos foram expulsos da escola. É essa a solução? A Fundação Casa vai fazer com que esses moleques saiam melhores? O PB Agora noticiou no dias 6 e 7 de junho sobre as unidades de internação na Paraíba. No dia 5, uma rebelião no Lar do Garoto Padre Otávio Santos, em Lagoa Santa, onde 22 jovens ficaram feridos, sendo que 3 foram hospitalizados. 10 agentes socioeducativos também alegaram ferimentos. Já no dia 6, no Centro Educacional do Adolescente, em João Pessoa, foi registrado um princípio de rebelião, mas o BOPE foi acionado e a opressão conteve a situação. Na Paraíba, 404 jovens estão cumprindo medida socioeducativa em meio fechado. O Extra noticiou no dia 7 de junho sobre o que já estamos falando há algumas semanas, da decisão do Supremo Tribunal Federal de dar a liberdade a jovens que estão em unidades de internação que estejam com lotação acima dos 19%, nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco. No Rio, a liberdade vai cantar para pelo menos 40 jovens nesta semana, avaliados por cometerem atos sem gravidade. Receberão liberdade assistida e terão que se apresentar semanalmente a um CREAS. A expectativa é sim que a liberdade não pare de cantar nas próximas semanas. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E dando sequência aqui ao Boletim Casa Virada para falar das medidas em meio aberto, hoje nós vamos falar das aplicações mais severas às adolescentes mulheres que estão inseridas dentro da lógica do sistema penal juvenil. Ou seja, além da esfera punitiva que as medidas socioeducativas como um todo têm, as medidas, quando aplicadas para as mulheres, elas têm uma maior penalização no sentido de maior durabilidade, seja no período da internação ou seja de maior extensão durante o período de cumprimento no meio aberto. O que isso significa na prática? Quando a gente está falando sobre, por exemplo, aplicação de medida em meio aberto de prestação de serviços à comunidade, ou seja, PSC, os juízes têm atribuído uma maior carga horária às adolescentes mulheres que são penalizadas aí com alguma medida em meio aberto. Logo, por elas terem uma maior carga horária de PSC, por exemplo, elas passam maior tempo cumprindo a medida socioeducativa em meio aberto, não considerando ou não equiparando o ato infracional ao qual ela foi acusada, ou mesmo como seria essa aplicação se fosse no caso de um adolescente homem. Podemos concluir, então, que as meninas que são abarcadas pelas medidas socioeducativas, elas sofrem 2 vezes uma punição. Pelo estado penal, né, de controle, de massacre da juventude da periferia, mas também por uma via absolutamente misógina, que estende mais o tempo de internação, que aplica uma medida de prestação, por exemplo, com uma carga horária superior, se formos comparar com dos adolescentes meninos, ainda que seja o mesmo ato infracional. Então, para além do punitivismo, do controle, da seletividade penal que esse Estado hoje carrega, ele também traz perspectivas absolutas de reprodução e produção da misoginia e de maior massacre às mulheres que são abarcadas pelas medidas socioeducativas.
Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a 23ª edição do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina só quanta coisa acontece e a gente nem sabe, e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook e nos aplicativos de podcast. Acesso ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.